duas considerações rapidamente para todas vocês. A primeira consideração é que eu estou fazendo uma análise, né? Eu estou fazendo uma análise, deixa eu dizer, da história da igreja, a partir da história, ou seja, de um olhar do que é documento, do que é fonte histórica, e também daquilo que tem documentado. Mesmo que eu faça uma ponte com a teologia, eu estou fazendo o esforço todo o tempo de falar como um historiador da igreja, não como um teólogo em primeiro lugar, para que a gente aprenda a ler a história olhando para a teologia, porque esse é um exercício muito importante para a gente. As disciplinas teológicas, cada uma fala a partir de uma referência, né? E depois vocês vão ver isso com as outras disciplinas, vocês vão olhar assim, puxa, o reverendo Isaac falou diferente isso. Ou vocês vão olhar e dizer, puxa, que bacana, me entendi agora, mas de outro modo. E é normal, porque são olhares diferenciados que a gente tem em relação o próprio fazer. Então, a sociologia tem um outro olhar para a história da igreja e para Israel e para a igreja, né? Então, eu diria que esse esforço, de repente, alguma coisa que vocês ouçam e vão dizer assim, puxa, parece tão estranho, tão diferente, mas é normal, porque é um olhar de uma disciplina. Então, a história está interessada no que foi documentado. O texto bíblico ele tem história, mas ele tem história com elementos dos mais diversos. Então, por exemplo, os salmos são histórias, são, mas porque eles são cantos, são orações. O evangelho é um gênero literário chamado evangelho. O evangelho não é a história da vida de Jesus. É a história da vida de Jesus misturada com literatura, misturada com teologia, porque é um gênero próprio inventado pelos cristãos, e a gente tem que entender que isso não foi inventado por nós, nem no Egito, nem na Ásia, mas na Ásia também, né? Mas vamos colocar assim, que foi naquele período, daquele momento da história da igreja. Então a gente precisa entender que o evangelho, ele tem história, mas ele não é só história, ele é um gênero muito próprio chamado evangelho. E ele não está preocupado em fazer um relato histórico, ele está preocupado em relatar a história, mas junto com a teologia, porque é a memória de Jesus Cristo. Aí tem toda uma construção a partir de documentos, a partir da fé, a partir das orações. Então, a gente vai aprendendo a ter esse exercício. Então, eu queria começar a aula de hoje lembrando que a gente está fazendo uma análise histórica. Então, por exemplo, para o historiador, o mais importante é que Jesus morreu e que ele foi documentado que os discípulos o viram. A fé da ressurreição não tem nada a ver com o historiador, tem a ver com a igreja. A fé no ressuscitado é fruto não de um documento, é fruto da experiência de fé dos discípulos que creram no ressuscitado. Aí você está falando de evangelho, de pregação do evangelho. Aí é outra coisa. O que a gente pode relatar é que os discípulos creram que ele ressuscitou. E aí a gente tem que eles dizem que o túmulo estava vazio, tal, tal, tal. Então aí a gente tem toda uma construção. O historiador, ele entra nos limites. A mesma coisa foi relatado que a pessoa estava doente e foi relatado depois que ela estava boa. Nem a ciência dá para provar o milagre, porque ela é ciência, e nem o historiador pode documentar em si as coisas. Ele pode relatar uma situação e outra situação a partir dos documentos históricos. Então a gente tem que ter em mente que esse é o exercício que a gente está fazendo, tá bom? Então a primeira coisa, então se soar alguma coisa assim, puxa, o meu ouvido não ouviu isso. É normal, porque a gente está fazendo uma análise histórica, ou seja, a partir dos documentos da história da igreja, falando da igreja. É a igreja por ela, né? A segunda coisa que eu queria lembrar é que se porventura eu falei na aula passada alguma coisa relacionado, eu finalizei falando do Concílio de Nicéia, da igreja que se reúne, né? Que eu vou falar um pouquinho hoje também. Bem depois da era apostólica, no meio de tantas perseguições, a igreja teve que começar a responder como a gente vai lidar com as heresias, com os ensinos contraditórios à fé dos primeiros cristãos, né? Se Jesus é Deus, como é que ele é Deus? Se o Espírito Santo é Deus, mas
como que ele pode ser Deus se Deus é imutável? E como Jesus pode ser Deus se Deus é imutável e eterno, e Jesus é um ser humano também? Então isso trouxe um monte de problema para os cristãos, e eles tiveram que responder isso. Então teve um grande concílio depois, que é o de Nicéia, que foi tentando resolver essas coisas entre vários grupos de cristãos. Mas a gente tem que ter em mente também uma coisa, é que o cânon da Bíblia, os livros sagrados, é, tanto os livros sagrados, as doutrinas, elas já existiam no final do primeiro, segundo, terceiro século. O que aconteceu em Nicéia 400 anos depois é outra situação que a gente vai ver hoje. Então, é só para a gente entender que a igreja, no decorrer do segundo, terceiro e quarto século, ela consegue elaborar muita coisa do que é ser cristão. E aí eu fiquei pensando, poxa, será que eu falei alguma coisa? Porque a gente às vezes vai falando, né, e precisa falar dando pausas para a nossa mente acompanhar. Então são as duas coisas que eu queria deixar de observação. E antes de iniciar hoje, também saber se alguma de vocês tem alguma pergunta da aula passada. Se ficou algum questionamento, alguma pergunta que vocês querem me fazer, né? Porque assim, a gente ouve as coisas e depois a gente anota e vai fazer igual os bereanos lá da Bíblia, né? Vai tentar entender a fé, compreender e anota, né? E pergunta. Então eu queria abrir agora se alguém tem alguma pergunta para a gente poder dar um passo à frente, mas primeiro amarrando isso. Alguém ficou algum questionamento, alguma pergunta sobre a aula passada ou alguma observação que vocês querem fazer? Pastor, Selma aqui, tá me ouvindo? Sim. Sim, pode falar. Na aula passada, o senhor, eu anotei aqui, né? Fui anotando, e aí eu coloquei uma observação aqui. O senhor falou que os cristãos tiveram que escolher quais os livros que eles considerariam sagrados. O senhor lembra? Foi isso Sim. mesmo? Os livros que tem os livros a mais que tem na Bíblia dos católicos, né? Sim. Eles fizeram parte dessa seleção? Olha, na verdade, o que que acontece? Vamos pensar uma coisa. Os cristãos do primeiro, quando a gente lê a Bíblia, termina com o Apocalipse, não é isso? Hum, Termina com o Apocalipse. Começa com o Evangelho de Marcos, não é isso? E termina com o sim. Apocalipse. É isso ou não é? Vamos lá, vamos lá. Não é isso? Ou é Mateus que começa? Começa com Mateus, Mateus, Marcos, Marcos, Lucas Mateus. e João. Ok? E termina com o Isso. Apocalipse, não é isso? Evangelho. Isso é Isso. uma ordem muito, muito depois, muito, 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 muito depois, porque não existia Bíblia, como a gente entende, existiam os textos, os Sim. livros antigos. Essa arrumação em Bíblia é uma coisa muito tardia, é bem depois. Mas o que que eu quero que a gente entenda? No segundo século, terceiro século, segundo e terceiro século, os cristãos começam a organizar os livros que eles entendem como sagrados. Mas a gente tem que ter em mente uma coisa: existiam esses livros que nós temos, e existiam outros livros lá no período antigo que os cristãos usavam. Por exemplo, Pastor de Sim. Hermas era um livro muito usado pelos cristãos. Os Atos de Paulo, não só tem os Atos dos Apóstolos que Lucas fez, né, junto com o Evangelho de Lucas, porque alguns estudiosos entendem que Lucas e Atos é um só livro. Mas Hum, existiam os Atos de Paulo, existia o Apocalipse de Pedro, não só o Apocalipse de João. Existia o Atos de Paulo e Tecla, que é um livro que fala das mulheres no primeiro momento. Então, tinham livros a mais, que já circulavam entre os cristianismos. Porque a gente está falando de cristianismo na Ásia, né, na Síria, em Antioquia, a gente está falando de cristianismo na Grécia, a gente está falando de cristianismo nos vários lugares ao redor de Jerusalém, e que tem muito texto
e muito livro. Mesmo no segundo século, a gente já tem alguns livros em comuns. Então, por exemplo, parte da nossa Bíblia, ela já existia, mas com livros a mais, não livros a menos. Isso que é o mais interessante. Então, o uso desses livros é que vai dar, em determinado momento, o surgimento de cânons. O cânon quer dizer régua, medida. Há o cânon muratoriano, que a gente chama assim, depois foi surgindo outros cânons, ou seja, listas de livros sagrados que os cristãos, nos vários cristianismos, foram usando. E alguns livros desses, que vieram da tradição judaica, ou que vieram da tradição cristã, alguns deles foram colocados dentro do cristianismo romano, do cristianismo ortodoxo lá do Oriente, seja na Assíria, em outros lugares, alguns livros entraram. Mas esse núcleo comum, ele está entre todos os cristianismos. Né? O que nós temos na nossa Bíblia está em todos os cristianismos. Alguns têm um ou outro livro a mais, que vem do uso dos cristianismos antigos. Ok? Isso que a gente tem que entender. Em um determinado momento, o cânon se fixa, mais ou menos, que é o que a gente tem. O que acontece é que a Bíblia de tradição protestante, ela foi traduzida da Bíblia hebraica, da Bíblia hebraica. O Lutero foi lá para a Bíblia hebraica traduzir, ele não pegou a Vulgata Latina que tinha esses livros. Aí ele foi para a Bíblia hebraica por causa do período dele, que estava numa busca do Antigo Testamento, das línguas originais. Ele tinha um Novo Testamento em grego que Erasmus produziu, que foi um grande humanista, né? Isso deu a todos os protestantes, os pais protestantes, o acesso ao grego e o acesso também, nas suas pesquisas, ao hebraico. Então, eles foram um pouco mais além da tradução latina do Jerônimo, que foi o grande tradutor, inclusive, dos pais da igreja, e que a Vulgata Latina se tornou a Bíblia dos cristãos da Idade Média. É que depois de 1000 anos é que a gente vai ter Lutero voltando. Aí, como a Bíblia hebraica não tinha esses livros, né? E aí eles não entraram na tradição protestante, mas os primeiros protestantes não negaram esses livros, porque esses livros eles são a possibilidade da gente entender o período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, que é o chamado período entre as Bíblias, né? O período interbíblico. É o período entre a tradição do Antigo e do Novo Testamento. O que acontece é que os cristãos diziam, olha, os protestantes começaram a dizer, olha, esses textos não têm o mesmo valor, mas eles são importantes. E depois, os protestantes foram mais radicais. Né? Só que quando você estuda o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você vai ter que ir para esses livros para você entender o período dos Macabeus, que é o período onde há uma luta dos judeus para sobreviver diante das perseguições que vem dentro do período da dominação da Síria e do Egito, né, antes da dominação romana, que é o que a gente encontra no Novo Testamento. Então a gente tem essa situação. As listas de livro, o cânon, as listas, os cânons que vieram, eles foram surgindo. Alguns com mais, não com menos. Isso que a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça. E aí depois se fixa. A igreja mesmo, ou vamos dizer, os cristianismos e as igrejas cristãs vão formatando isso. Não num contexto qualquer, num contexto de perseguição, de queima de livros. Por isso que houve uma urgência e uma necessidade de começar a se definir que livro veio de um apóstolo, de um discípulo de um apóstolo, que livro cita o Antigo Testamento, que livro tem coerência doutrinária, e aí a gente vai ter o afastamento de alguns livros e o acolhimento de outros. Mas faz parte desses 300 anos essa vasta literatura que a gente chama de canônica e de extracanônica, que são esses livros que a gente chama de apócrifos, mas são os deuterocanônicos, são livros como se fosse não canônicos, mas da mesma espécie, mas são livros importantes porque revelam para a gente que estuda história da igreja o que criam os cristãos e o que eles escreviam. Porque a gente tem que entender uma coisa.
Na nossa cultura, escrever livro é a gente sentar e produzir, a partir de uma ideia, um tema, a partir de uma ideia, uma reflexão, a partir de um tema, construir uma pesquisa, a partir de uma inspiração, construir uma literatura, construir um texto histórico, um texto de um conto, um texto científico. Os cristãos do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, quarto século e também no quinto século, até entrando na Idade Média, eles têm uma espiritualidade da produção de textos, que são apocalipses, evangelhos, cartas, como eu mostrei as cartas de Inácio, e vários livros. Então eles produziam isso, né? Eles produziram muitos textos, e o mais interessante para quem é historiador é como que grupos pobres, que a gente chama tecnicamente em história de subalternos, porque os cristãos eram pobres de periferia, a sua maioria, muitos analfabetos, porque a questão do acesso à leitura no período antigo era muito complicado, e na Idade Média também, né? E como que eles conseguiram produzir isso? Isso é uma incógnita que a gente ainda está discutindo para compreender isso. Como que eles conseguiram produzir tanta coisa? Tanto que uma carta vai para uma igreja e diz, olha, lê também na outra. Então, a carta de Laodiceia vai para a carta da outra igreja. E assim eles escreviam uns para os outros. E aí foi produzindo literatura. Isso é o mais interessante. Agora, depois vai se formar as listas e depois eles vão começando a trabalhar aquilo que é inspirado, aquilo que é sagrado e aquilo que vale a pena morrer, inclusive, porque já estavam morrendo. Ok? Tá? Deu para entender, Selma? Entendi, pastor. Muito obrigada. Tem um vídeo que eu vou postar para vocês de um escritor brasileiro, que é o Paulo Nogueira, que ele fez. E vocês vão gostar. Ele fala disso, ele fala dessa literatura, porque ele pesquisa essa literatura. Então, por exemplo, tem uma literatura que o Atos de Paulo Tecla, por exemplo, tem, que é interessantíssima. Uma mulher que segue Paulo, e ela deixa tudo para seguir a ele, depois ela vai morrer. E são testemunhos de como os cristãos viam. Tem uma literatura lá do Leão, e, assim, e tem muita imaginação, entende? Não é assim, bíblico e não bíblico, não é bem assim que os cristãos do passado entendiam. Mas, por exemplo, tem um escrito que o Paulo Nogueira cita, que o apóstolo João, parece que é Paulo, né? Se encontra com um leão, e aí o leão parece que se converte. Aí o leão não mata mais ninguém, só que quando Paulo cai lá, como diz numa das cartas, que Paulo foi provado pelas feras e tudo mais, aí Paulo foi jogado dentro do Coliseu, e aí quando soltam o leão era um leão convertido, aí ele encontra Paulo, abraça Paulo, não mata Paulo. Então, assim, são histórias que tentam explicar o próprio texto bíblico, da criatividade dos cristãos. E que são literaturas de ensino para as crianças, que tentavam explicar como é que aconteceu aquilo, por que ele não morreu, por que aconteceu aquilo outro. Eu vou mandar esse vídeo, vocês vão gostar, porque vocês vão entender um pouco dessa literatura que a gente chama de extracanônica, mas que entre os cristãos lá do primeiro século, isso era uma literatura que ajudava-os a pensar a fé, porque isso era parte da cultura deles. Alguém tem mais outra pergunta, algum questionamento? Fale agora. Professor, agora eu entendo porque eu, no passado, entendia o cânon, os livros do cânon, como sagrados, né? Lógico. Mas os outros que não eram, eu aprendi que eles não faziam parte da história, alguém chegou ali e colocou, né? Mas agora, tem assim, aquele clarão, me reportei ao ensino do passado, e agora eu entendo a importância do cânon e a importância dos livros chamados de apócrifos, mas que eles tiveram a sua relevância nessa construção da história da igreja. Ainda que para nós seja assim, diferentes, mas eu estou entendendo perfeitamente a importância daqueles que não foram separados, mas que tiveram sua importância, que acrescentaram muito, né, na história da igreja,
e na evolução do crescimento Olha, espiritual. olha só, irmã Angélica, uma coisa curiosa. Quando está no livro de Judas, que diz que é, o corpo de Moisés estava sendo disputado pelo Sim, inimigo, e o inimigo, aquilo é um livro apócrifo de tradição judaica, que ele cita sim, dentro da carta apostólica. Então, tem momentos dentro do Novo Testamento que os historiadores do texto bíblico detectam informações desses livros apócrifos dentro do próprio cânon bíblico do Novo Testamento, né? incrível isso. Que eram livros que estavam tentando dar conta de coisas que não estão no cânon e que havia uma produção. Por isso que é interessante, isso é um livro apócrifo que cita. Tem um professor que eu tive que ele pesquisou esse texto, que eu esqueci agora, não sei se é o livro de Enoque, que teve um livro chamado Livro de Enoque. Ele era muito lido pelos cristãos do final do primeiro, segundo, terceiro século. Esse tal livro do Enoque que tinha uma série de revelações e informações da fé e tudo mais, ele fez muito sucesso, os cristãos todos liam. Ele não entrou no cânon, mas à época os cristãos liam. Né? Essa que é a É, grande questão. Porque essa fronteira entre cânon e não cânon, ela não estava definida. Assim como as fronteiras doutrinárias, as vigas mestras existiam, mas são no combate a ensinos danosos é que os cristãos vão aprofundar. Por exemplo, não tem a palavra trindade no Novo Testamento, mas Tertuliano, que é um dos pais da igreja, vai usar essa palavra e depois os cristãos vão usar outras palavras para se referir a quem é Deus e Jesus. Mas porque no meio da caminhada dos cristãos do primeiro, segundo, terceiro século, teve essa necessidade. Se Jesus é Deus, se Jesus é homem, já está no Novo Testamento, quando João diz: quem não confessa Jesus como que veio em carne, ele seja anátema. Na verdade, o grego não conseguia entender que Deus se manifesta na carne, ou seja, corporalmente. Por quê? Porque o corpo é mau. Isso é uma filosofia grega que vê o grega, corpo como a da sede maldade, né? daquilo que desumaniza. E a alma é boa e o corpo é mau. Então isso já está lá em grupos como os chamados gnósticos, que era um nome bem genérico para grupos que tinham uma relação com Deus e que negavam a corporeidade. E que caíam para jejuns, caíam para uma revelação mais espiritual, pelo menos, a Uhum. partir da negação do corpo. E isso é muito forte, por isso que Paulo diz: cuidado com esses que estão vendo anjos, esses que para todo lugar estão vendo. Já tinha isso lá, o pessoal que se acha mais espiritual porque eles veem mais anjos e toda uma construção espiritual. E Paulo diz assim: olha, isso daí não tem nenhum valor. Por quê? Porque se eu não entender que Jesus veio em carne. Só que quando a gente estuda hoje, que a gente vê que sexo é pecado, tudo é pecado, a gente vê que é também uma interface dessas relações que vem no decorrer dos anos todos, negando, né? Então, assim, tudo aquilo que tem a ver com o corpo humano, com cheiro, com olfato, não, tem que tudo ser negado. Então, aí, por isso que aí quando Jesus diz que ele transformou água em vinho, o cara diz: não, ele tem que transformar vinho em água. Ele tem que transformar vinho em água. Porque é impossível ele tomar vinho e se alegrar, como eram os judeus da época dele. Eles bebiam mesmo, e eles bebiam mesmo. Igual Abraão, eles bebiam e se alegravam, né? E aí você olha e diz: mas não pode, não pode, porque tem o AA atualmente. Vamos discutir o AA também. Mas vamos entender que no Antigo Testamento Deus diz: vocês não vão se alegrar porque vocês não estão fazendo a minha vontade. E eu vou fazer vocês perderem a alegria, igual quando vocês estão bebendo e se sentem alegres. Então, o próprio Deus e os profetas usam a ideia de estar um pouquinho mais chapado. Mas aí a doutrina, aí é outra discussão, mas o texto bíblico está falando disso mesmo. Então Jesus, quando que ele come com beberrão, é porque ele toma mesmo, eles beberam vinho. E ele multiplicava o vinho para se alegrar, e o texto está falando de alguma coisa cultural daquela cultura. Então a gente tem que conseguir perceber aquela cultura com os seus desafios, né? Já os gregos vão ter dificuldade, eles vão dizer que você pode beber, mas a fronteira do embebedamento, de onde você perde totalmente a consciência, aí já é falta de
controle, imprudência. Aí já entra a virtude grega no Novo Testamento também. Porque no Novo Testamento vai entrar um pouco da ideia da virtude grega. Porque Paulo tem ascendência grega. Ele não é só cristão. Então, quando Paulo diz tenham cuidado, sejam equilibrados, temperantes, prudentes, isso já são virtudes do mundo grego que ele aplica à igreja. Não é só fruto do espírito, é também virtudes como se entende. O equilíbrio, a temperança. Os gregos já falavam disso há 300 anos. Então há um encontro na cultura, há um encontro de saberes, e os livros apócrifos nos ajudam a entender isso, mesmo que depois a tradição protestante não negou os livros apócrifos, apenas ela foi para a Bíblia hebraica, que não tinha esses livros, e aí Lutero traduz. Isso é tão certo que a gente quer pesquisar o período interbíblico, a gente tem que pegar a Bíblia Católica. Por quê? Porque a Sociedade Bíblica do Brasil não traduz aos pastores que ficam atrapalhando, aí no mundo da teologia a gente estuda. E aí a gente fica nesse impasse. Porque não tem como você estudar o mundo de 400 anos da história do povo de Deus sem esses livros, porque esses livros fazem uma ponte. Né? Por que você termina o Antigo Testamento com Malaquias e começa com sinagoga? Não tem sinagoga no Antigo Testamento. Então, onde nasceu a sinagoga? Nesses 400 anos. Né? A ideia de demônio não está muito claro no Antigo Testamento. Porque Deus, um demônio, um espírito mal foi da parte de Deus enviado. Porque você tem uma ideia do mal no Antigo Testamento, não está muito clara a ideia de demônio, de um Deus e de um diabo. Isso vai entrar no período interbíblico, que é quando a gente vai ter essa teologia do diabo, é onde vai surgir a ideia dos fariseus. Não tem fariseu no Antigo Testamento. Aí vai surgir os fariseus, os essênios, que são grupos judaicos. Então, como é que a gente entende Eras? Como é que terminou Malaquias? E, meu Deus, o templo era pobre de Zorobabel e lá de Esdras. E como é que entra agora um templo de Herodes? De onde vem Herodes? A gente precisa desse material apócrifo para fazer a ponte. E aí é necessário. Ok? Vocês estão vendo que cada coisa dessa dá um caminho, né? É verdade. Ó, deu 8 horas, vamos segurar. Aí, anotem essas perguntas, qualquer questionamento que a gente volta. Eu vou avançar na aula e a gente volta, tá bom? Mas anotem, porque eu acho que é muito bacana a gente anotar para ir construindo, né? Igual uma teia. A gente vai construindo os significados e vai entendendo melhor, como se fosse uma teia mesmo de uma constelação que a gente vai compreendendo, né? O monasticismo que surge no século III, que não é uma coisa só do cristianismo, mas vai ser a maior contribuição na história da igreja, os monges, que são aqueles que vão se dedicar totalmente a Deus, à oração, ao serviço às pessoas necessitadas, à pregação. Aí você vai ter até Lutero, que era monge agostiniano, e os grandes líderes da história da igreja no período patrístico e medieval eram do movimento monárquico, ou freiras, ou monges ou monjas, né? Então o monasticismo será a origem de muita coisa no período medieval, que é o período que a gente vai entrar agora. Então, o monasticismo tem uma tradição oriental e a tradição latina, né, que a gente chama grega, latina, que é riquíssima de escritos, porque esses monges que são os missionários. Quem serão os missionários nesse período? Os monges. Quem vai traduzir a Bíblia? Os monges. Quem vai fundar as escolas na Idade Média? Os monges. Aonde vai nascer as universidades? Dentro das igrejas, com os monges. Aonde vai nascer a pré-ciência moderna na Idade Média? Com os monges. Aonde vai nascer a origem da genética? No período medieval, com os monges. Então, assim, é um celeiro de produção e de dedicação à obra de Deus. E a gente vai ter, então, no século IV, os cristãos, depois de um período longo de perseguições, não podiam ter templos, muitas do seu patrimônio foi confiscado nas perseguições, né? A Bíblia, os escritos, o patrimônio mesmo das pessoas, muitos perderam postos que tinham no mundo público por causa da sua fé, e aí eles recebem a liberdade de culto, eles não são maioria, né? E em seguida,
a gente vai ter uma figura que é a figura que vai ser o ponto de virada para os cristãos, que é não Teodósio que deu a liberdade, mas sim Constantino. A gente vai ter um imperador romano que ele tem uma experiência, que é Constantino, aqui é um afresco, que a gente chama, né, uma pintura de Constantino com os bispos que estão lá em Niceia, no Concílio de Niceia, aonde a igreja se reúne, o imperador está lá, e aí a gente tem um momento diferente na história da igreja, que aos poucos a igreja não só tem a liberdade de culto, mas ela vai se tornar um órgão do Estado, né? E aí a gente vai ter o império todo, com esses cristianismos todos, em um momento de conflito, não mais pelas perseguições, mas de diferenças entre esses cristianismos. E o imperador intervém também, porque ele é o imperador e ele se torna cristão e ele quer que o império esteja unificado, né? Com uma religião que tenha as relações. E aí vai ter muitas tensões nesse momento do século IV. O Constantino é uma figura muito interessante, porque alguns dizem assim que o cristianismo era muito grande e ele queria. Não, o cristianismo não era a maior religião do império, tinha uma presença, mas dizem que Constantino, na batalha da Ponte Milvia, né, ele está numa grande batalha e antes ele tem uma visão aonde aparecem sonhos e aquela voz diz para ele, Deus mesmo dizendo para ele, faz coloca esse símbolo no escudo dos guerreiros que vocês vão ganhar, que é o pirro, que é o símbolo da cruz em forma de um P, que são as letras iniciais do nome de Jesus. E Constantino vai ganhar a batalha, né? E aí ele vai se tornar a grande autoridade e vai ser um imperador que vai beneficiar o cristianismo, vai devolver as terras, vai, inclusive, investir na religião cristã. A sua mãe vai construir várias igrejas, templos, e os cristãos vão gozar de um outro momento onde agora o próprio império com a sua estrutura, de alguma maneira, vai influenciar a igreja e a igreja também vai influenciar o império. Então, essa é a dobradiça, o Concílio de Nicéia, que é chamado porque há um problema na parte oriental, onde um determinado líder da igreja, que é Ário, que é um presbítero, vai dizer que Jesus é inferior ao Pai. Ele não é da mesma substância. E aí Constantino chama o concílio, porque nesse momento, todas as vezes que tem um problema na igreja, o imperador chama os bispos, na sua maioria, para conversar, para discutir, para ouvir. Né? As coisas é uma tradição, né, que vem lá do primeiro encontro em Jerusalém, quando chama Paulo, Barnabé e Tiago e todos os apóstolos, né? Então, isso vai desembocar na tradição conciliar da igreja, de ouvir, né? Mas sempre vão ter conflitos, essa que é a grande questão. Mas o Concílio de Nicéia é o primeiro grande concílio em que uma parte imensa do cristianismo ocidental e oriental concorda com aquilo que está em Nicéia. E aí a gente tem a defesa da fé, né? E aí o cristianismo faz essa virada para dentro do século V, né? A gente vai ter as três respostas muito antes de Nicéia, claro, não é em Nicéia que tem isso, mas antes a igreja responde essa variedade de doutrinas e ensinos, ela responde no decorrer da patrística com o credo apostólico, né, que é recitado até hoje em muitas igrejas, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Aí a gente tem um elemento histórico, olha, ele padeceu, foi morto, crucificado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, e é muito interessante porque agora Inácio e outros bispos já usam já no terceiro e no quarto século, acho que até no final do segundo, mas me parece que é no terceiro e no quarto, já se tem essa ideia da Igreja de Cristo como uma igreja que tem uma catolicidade, ela é uma igreja geral, ela é uma igreja de todos os povos, ela não é uma igreja de um cristianismo, ela é uma igreja de todos. Ela é uma igreja universal, ela é uma igreja para além das fronteiras, ela tem a catolicidade, né? Então, essa ideia da catolicidade ela é muito importante para a gente.
Não confundam catolicidade com igreja romana. O que a gente chama de igreja católica é uma redundância que vem do século XI e das brigas e desavenças, né, entre o catolicismo romano e os ortodoxos, né, em relação àquele período já da Idade Média. Porque a catolicidade é de todos os cristãos. Católicos quer dizer universal. E a Igreja de Cristo se entende como universal, como uma igreja de todos os povos. Por isso que o credo responde assim. Aí a gente tem uma outra resposta, que é o episcopado tríplice, né? Que é já no segundo século a gente já tem isso, né? Não é uma hierarquia fechada ainda, mas a gente já tem a ideia de que o bispo é o primeiro entre os presbíteros e ele cuida. E aí a gente vai ter aos poucos a evolução daquilo que a gente vai chamar de sés apostólicas. A gente vai ter o bispo que é como se fosse o arcebispo ou o primaz ou o metropolita, o que é o bispo de uma região que inclui várias igrejas e que ele é aquele que cuida dos demais bispos, e quando tem um conflito, ele é aquele que intermedia as questões. Isso vai surgir lá em Alexandria, em Antioquia, em Roma e depois em Constantinopla. E aonde vai ter lideranças de bispos em regiões que acabam cuidando do povo. Então essa ideia do bispo, ela vai surgir na história da igreja em função até das doutrinas erradas. O bispo é aquele que confirma a fé, tal qual o João no Novo Testamento, né, como aquele que é o bispo, né, quando diz lá que ele é o bispo, a ideia é que ele é o supervisor, é que ele não é só um pastor de uma igreja, ele é alguém que supervisiona um grupo de igrejas. Essa intuição já está no Novo Testamento, mas ela vai se formatar no período patrístico, né? Nesses 300, 400 anos, a gente vai ter a solidificação, até porque os cristãos estão sendo perseguidos, e a gente tem os grandes líderes que se tornam referências e se tornam os bispos, né? Lembre-se, supervisor, a palavra bispo, mas eles se tornam aquele eixo, e depois o imperador vai ter nesses bispos as referências também, lá no final da idade da patrística. Então a gente tem o cânon, a própria igreja vai gestando o cânon, né? Como os livros, né? Por quê? Porque vai ter problema, vai ter, por exemplo, não sei se é no terceiro século que Marcião, que é um líder da igreja, vai dizer: olha, o Deus do Antigo Testamento não é igual ao do Novo Testamento. O Deus de Paulo não é o mesmo Deus da gente. E aí ele vai tirando algumas cartas que ele diz que não são sérias, não é certa, tira uma parte dos livros da Bíblia, e aí ele começa a criar um cânon próprio. Isso é um problema que vai fazer com que várias igrejas tenham que começar a pensar no que é o cânon mesmo. E isso, como Marcião, que é um líder, vai surgir outras situações. Então, a própria igreja, no decorrer desse período patrístico, vai definindo o cânon. E vai ter, de um lado, o episcopado tríplice, né, e de outro, o credo também, como aquilo que vai sendo o eixo doutrinário do próprio cristianismo e dos cristianismos antigos, e vai se firmando, né? E aí a gente tem a virada, que é o período medieval no século XV. Roma vai cair, né? O cristianismo está dentro do Império Romano. Agora o cristianismo é religião oficial do Império. As religiões pagãs são perseguidas, né? Isso é muito interessante. Será uma situação muito difícil da gente entender, e é aqui que eu queria fazer uma observação importante para vocês. No primeiro momento eu falei de cristianismo a partir do movimento de Jesus, muito livre, muito leve, marcado por algo que nasce dentro da tradição judaica e vai além dos seus muros. Em segundo lugar, falei do cristianismo como fruto das comunidades de fé que estão nascendo e que dá origem a vários cristianismos dentro do Império Romano. E agora a gente vai falar do cristianismo como um fenômeno chamado cristandade, que é o cristianismo como um elemento dentro do império e, ao mesmo tempo, formador da cultura na Idade Média. E isso é uma outra compreensão de cristianismo, que a gente, geralmente, nas nossas igrejas, nós não temos. Mas ela é muito importante, senão a gente não vai entender o protestantismo nem o cristianismo antigo.
Porque esse é o mesmo cristianismo que vem lá de Jesus. As mesmas igrejas, com os mártires e tudo, mas que agora o império se torna cristão. E o cristianismo não é mais uma coisa de fórum íntimo, ele é da estrutura do império. Por isso que a partir do século V, VI, o cristianismo vai se tornar também parte da legislação do Império Romano. Aquele que nega a fé, ele é também perseguido. Aquele que nega a fé cristã com ensinos errados, ele não somente é um herege, ele vai preso. Então, há uma mudança e surge esse fenômeno que a gente chama de cristandade, né? Que é o cristianismo como estrutura, esse conjunto, essa comunidade global, histórica, que está dentro do Império Romano e que está junto com o Estado, aonde vai constituindo uma caminhada de encontro entre o poder espiritual e o poder secular, o poder civil e o poder religioso, entre o que a gente chama de trono e altar. Há uma aliança entre o trono e o altar. E aí a gente vai ter isso, vai passar a reforma, porque a reforma protestante vai acontecer no século XVI. O que vai nascer? Igrejas nacionais, ou seja, Lutero consegue, com o apoio dos príncipes, que a igreja, ali o movimento de reforma aconteça. Então vai nascer uma igreja estatal, do Estado. Os anglicanos também, né? Os reformados também, os presbiterianos também. Então a igreja nasce em cristandade também, junto com o Estado, senão Lutero teria morrido. É depois de dentro dessa experiência que vai nascer as igrejas livres, as igrejas independentes da relação com o Estado, aos poucos, que são os anabatistas que criticam, os batistas que vão surgir no século XVII para XVIII, na Inglaterra. Então a gente tem aos poucos o que a gente entende como igrejas livres, mas esse fenômeno piquitito, pequenininho, como diz lá na minha cidade, lá em Belém, pichichito. O cristianismo majoritariamente não é isso, né? O cristianismo ele está junto com a cultura medieval, né? Ele se torna parte da cultura medieval, ele se torna um cimento da cultura medieval. É uma outra etapa do cristianismo. É igual como se a gente tivesse que estudar a história de Israel. Quando você estuda a história de Israel, você tem a história de Israel tribal, que é um Israel, que está lá no Juízes, Deus é o guia. Depois você tem o Israel estatal, que se torna Estado. Aí você vai ter o chicote. Samuel diz agora: as filhas de vocês vão trabalhar, e os filhos de vocês vão trabalhar. Vocês querem ter rei, vocês vão ter rei. E aí você vai ter o Israel estatal, do Estado, onde a religião vai ser também muitas vezes instrumentalizada. Por isso que vai nascer os profetas. Metade do Antigo Testamento é de profetas, criticando Israel estatal, quando Israel está junto com o Estado, né? E depois a gente vai ter o pós-exílio, que é quando eles vão para o exílio, perde cidade, perde o templo, perde tudo e voltam aos poucos para a cidade. Então a experiência de Israel ela é tribal e ela é de uma religião do Estado, né? Salomão, Davi, eles são reis, mas ao mesmo tempo governantes do Estado, né? Salomão tem 700 mulheres e 300 concubinas, explorando até o osso os trabalhadores. Por isso que quando ele morre, racha tudo. E a briga começa, né? Salomão para manter a vida dele. Então a gente vai ter o judaísmo dentro de uma outra história. Assim é também o cristianismo, gente. O cristianismo vai estar num outro momento, sendo cristianismo, numa experiência de ser um elemento do Estado medieval, ou melhor, do Estado romano, seja do Oriente e do Ocidente. E vai nascer aí grandes pregadores, missionários, e a obra de Deus continua, com todas as características do fenômeno de cristandade, que não é o fenômeno da religião perseguida, e que não é a experiência do movimento de Jesus. É só ver João Batista. Ele fala contra Herodes e ele morre. Então a gente tem um outro momento dessa história. E aí entra, Roma cai
e aí a gente tem o período medieval, de 5 a 15, né? 1000 anos da Idade Medieval, do ponto de vista histórico, né? Aonde o cristianismo se desenvolve e vai no mundo oriental, ele se expande em missão e surge as tradições mais variadas do cristianismo, uma riqueza de produção de fé. E no mundo ocidental, que vai dar origem ao protestantismo, esse primeiro momento é um momento muito difícil, porque a Igreja de Roma está enfrentando as invasões bárbaras e a destruição de Roma no século V, né? Por que que a Idade Média começa no século V? Porque cai Roma. Roma cai, e aí a sede do Império vai ser construída na Turquia, onde é a Constantinopla. Lá vai ser a chamada Nova Roma, onde tem mais preservação e tem possibilidade de defesa contra as tribos bárbaras, godos, ostrogodos, borungos, acho que é não sei se é borúndios, deixa eu até tirar essa dúvida aqui, é, é, que invadem, né, o Império Romano, né, os chamados bárbaros, que invadem, né, essa região, as várias tribos que chegam, e ali a gente vai ter Roma. Só tem uma instituição que está de pé no Império Romano no meio de todas essas invasões de povos godos, celtas, hunos, né, que vão estar ali nessa estrutura aonde nasce e se desenvolve a Idade Média, né, esses povos todos que estão ali, a igreja está de pé, né? É, já viram aquela guarda do Papa, que é a guarda suíça? A história da guarda suíça ela vem lá da Idade Média, onde há uma invasão em Roma e mata todo mundo. A guarda suíça ela protege para não matar o Papa, porque o Papa é o bispo de Roma. O que a gente chama de Papa, na verdade, é o bispo de Roma. Não tem os bispos do Oriente, o Papa é o bispo de Roma, né? E aí destrói tudo, mata um monte de gente, mas a guarda consegue proteger o Papa. Então, da Idade Média até hoje, aqueles guardas suíços são uma guarda que protege o Papa, né? Mas isso vem lá da Idade Média, quando o bispo de Roma foi cercado, e isso foi uma situação muito difícil, porque o Império Romano e o cristianismo romano vai aos poucos sofrendo muito, né? Vai ter um martírio muito longo, e depois ele começa a crescer porque essas tribos se convertem, e o cristianismo vai tomando um outro rumo na Idade Média. Mas só para a gente entender, a Idade Média vai de 5 a 15, quando a sede do cristianismo oriental, que é Constantinopla, ela vai cair com a invasão do Islã, né, desses povos de tradição islâmica, e aí a gente vai ter a invasão, né, dos turcos otomanos, e aí vai cair o bastião do Império Cristão Oriental. Mas isso no século XV. Né? Então, 1000 anos da Idade Média se passa. E dentro desse período, a gente tem o Império Bizantino, a expansão do Islã que surge, a gente tem um movimento da terra, onde a terra é a grande riqueza, vai surgir uma Europa toda rural, que é o período do feudalismo, feudo quer dizer terra. Também vai ter as cruzadas, o renascimento, e aí a gente tem nesse momento o nascimento de toda uma outra forma de cristianismo, que é o cristianismo que está dentro da cultura ocidental, né? E aí eu queria só mostrar isso aqui para a gente dar mais uma pausinha. A gente tem então a Baixa e a Alta Idade Média. De 5 a 9, a gente tem a sobrevivência do Império Romano do Oriente, né, que vai fazer todo um caminho de fé. A gente tem o apogeu com Justiniano, no século V, as conquistas, a estrutura da tradição católica ortodoxa, né, das igrejas de tradição, de rito ortodoxo e suas variáveis. A queda no século XV, a gente tem a decadência do Império Romano do Ocidente, aí a transição, né, lenta, porque o Império cai e a gente vai ter dos escombros do Império Romano do Ocidente, em Roma, e ao mesmo tempo dessas tribos bárbaras, o encontro é que vai nascer
a civilização medieval e o cristianismo medieval. Aí a gente tem dois grandes reinos, né? O Franco, né? Os reis merovingios e carolíngios, que são dinastias de reis, e também a expansão do cristianismo, da fé cristã, mas ao mesmo tempo, paralelamente, a gente tem o mundo árabe, porque o Islã se expande também nesse período por Oriente, chega à Europa, até chegar no momento que vai dominar Portugal e Espanha, né? Então vamos lá. Nessa segunda parte da aula, eu vou finalizar a Idade Média, mas eu vou dar para vocês a dica para a gente compreender a Idade Média, e ela é muito maior. São 1000 anos. Ela vale um curso só para ela. Mas a dica é aquilo que é mais importante, né? Eu já fui em Barreiras, inclusive lá no seminário, presencialmente, e me deram a dica da BR, e depois que eu passei em Luiz Eduardo, eu disse, já estou chegando em Barreiras. Quando eu vi um monte de carreta na minha frente, eu disse, meu Deus, eu nunca vou chegar em Barreiras, né? E quando eu cheguei lá com a dica da feira, a Igreja Batista Betel, aí eu cheguei em Barreiras, né? E recebi como prêmio um jantar gostoso que o pastor Walter e a nossa querida Débora me levaram, a Jéssica também. Então a dica nos ajuda a chegar onde a gente precisa, né? E a janta vai ser sempre boa, né, Jéssica? A janta vai ser sempre boa. Então, a dica para a gente entender aqui a Idade Média é a gente entender uma coisa, que do ponto de vista histórico, ela é o mundo romano lidando com vários povos que invadem essa região que a gente chama de Europa hoje, que pega a França, a Itália, a Alemanha, a Polônia, Inglaterra, tudo isso daí não existia ainda. O que existia eram reinos vinculados ao mundo romano, do qual houve muitas guerras contra esses povos, né? E aí o Império Romano se volta para o Oriente e essas tribos invadem essa região, e a estrutura do cristianismo que está em Roma dialoga com esses povos. Alguns desses povos já eram evangelizados. O que interessa é que o mundo romano, com seus missionários, com toda a sua ação, vai evangelizar, vai fazer alianças com esses povos, vai construir toda uma tradição cristã dentro desse mundo, seja na Irlanda, seja na Inglaterra, com os povos celtas que vão se converter. Aí você tem grandes missionários que vão chegar e vão pregar o evangelho nessas regiões, e vão, sim, povos todos vão se converter, porque nesses povos não tem a ideia do indivíduo, né, como nós temos. Quando o rei se convertia, todo o povo se convertia, era um formato coletivo de fidelidade. Então isso marca um modo próprio de compreender o mundo medieval. Então a gente tem o Império Carolíngio, primeiro o Merovingio, né, de Carlos Martel, que ele vai vencer os lombardos e que ele vai fazer um acordo com o Papa e vai ser coroado rei dos francos e vai ter a dinastia carolíngia, né, que são dinastias de reis cristãos e que vão estar junto de outro lado com o Papa, que nesse tempo já é chamado de Papa, né, que quer dizer pai, assim como os patriarcas vão ser chamados também no mundo ortodoxo, todos eram pais, porque essa ideia do líder, do bispo como pai, que chama de meus filhos, já está lá na Bíblia. Lembra que meus filhinhos pelos quais estou sofrendo as dores de parto, né? João chama de filhinhos, porque eles tinham como pai o apóstolo, como seu líder, né? E isso vai continuar na figura dos bispos. Então, na verdade, pai e pater, né, de onde vem a ideia também do Papa, do Patriarca, é originário dessa ideia da paternidade, da espiritualidade, né? Então a gente vai ter essas dinastias, né? A morte de Carlos Magno, a igreja começa a um poder centralizado, a igreja interfere na administração, aí começa aquelas relações igreja-estado que já tinha lá em Constantino e que vai continuando, né? E vai pautando as estruturas desse período medieval, né? E aí a gente vai ter uma expansão do Império Carolíngio de Carlos Magno, né? E ao mesmo tempo essa expansão beneficia a igreja, beneficia a missão, né?
E, ao mesmo tempo, a igreja também vai assumindo papéis, porque os líderes religiosos se tornam também líderes políticos e líderes regionais da administração. Eles estão vinculados à administração também. Então, há uma correlação existente nisso, que vai ter prós e contras também, né? Lembrando que o mundo medieval está estruturado em baixa e alta Idade Média, né? A gente tem a estrutura desse momento feudal com o castelo, com toda a estrutura em torno da terra. A sociedade é estamental, ela não muda. Então a gente vai ter a igreja, a nobreza e o povo, né? A gente vai ter também a civilização islâmica, do outro lado a civilização bizantina, do Império Romano do Oriente, que tem essas relações com Roma, não deixa de ter o Ocidente com o Oriente, né? Constantinopla e Bizâncio, ou melhor dizendo, Constantinopla e Roma, né? Essa relação, né? O que a gente chama de Bizâncio é a cidade de Constantinopla, que vai florescer toda uma civilização cristã. E o mundo ocidental, e fora a presença judaica também que temos. A gente vai ter um elemento muito interessante na Idade Média, que são três matrizes que a gente pode dar uma olhada rapidamente para a gente verificar que é, de um lado, floresce uma teologia acadêmica, que é diferente da patrística, que está em homilias, pregações, ensinos, a defesa da fé, a defesa contra ideias e heresias, ensinos e, ao mesmo tempo, acusações do próprio Império Romano contra os cristãos, que eles negavam as divindades romanas, por isso que eles não eram cidadãos de verdade, mereciam ser perseguidos. Então tem toda uma construção da teologia patrística. Agora surgem as escolas e aos poucos as universidades. Então nasce uma reflexão teológica um pouco mais elaborada, com mais leveza, porque está dentro de um período histórico diferente. E é onde vai ter os copistas, aonde vão pegar os manuscritos dos evangelhos. Quem traduz do grego para o latim, todos são os monges, dentro dos ateliês, dentro dos conventos, né? E de toda essa estrutura monástica. A gente tem do outro lado no mundo cristãos místicos, aqueles que não estão totalmente na teologia, às vezes estão também na teologia, porque não tem separação entre os místicos e os teólogos. Os teólogos no mundo medieval, eles são místicos também. Místicos aqui no sentido que a gente não usa no mundo protestante, mas na história a gente usa, que é aqueles que têm uma experiência com Deus direto com ele. Aí você tem Francisco de Assis, Santo Antônio, Antônio de Pádua, você tem uma série de mulheres e de monjas e de pregadores que são místicos porque eles têm uma relação com Deus muito mais baseada na oração, na pobreza, na misericórdia, na vida com Deus mesmo. Então, na Idade Média, nós vamos ter essas figuras dos místicos que nos legaram a teologia de espiritualidade. Então, quando a gente estuda teologia da espiritualidade, a gente estuda o Novo Testamento, os autores que falam disso, João, né, os que trabalham muito, Paulo, a teologia do Espírito, né, João, a teologia da amizade com Deus, né, ser filho de Deus é ser amigo de Deus, aí tem toda uma teologia da espiritualidade nos escritos do Novo Testamento. Tem uma teologia da espiritualidade na patrística, que eu falei para vocês, não é? Aí a gente tem Crisóstomo, a gente tem Orígenes, que vai falar do Logos, o Deus como o verbo que se fez carne e que revela a Deus. Então tem toda uma teologia da espiritualidade. E na Idade Média a gente vai ter a teologia franciscana, né? A gente vai ter os vários místicos e místicas que vão nos legar a teologia da espiritualidade, que são coisas maravilhosas, maravilhosas. Se vocês lerem, vocês vão... Gente, eu não estou mentindo. Se vocês lerem esses textos, vocês vão dizer assim, Reverendo Isaac, porque nunca me mostraram isso? Porque nunca me deram? Foi isso que manteve a igreja em 1000 anos. A igreja não ficou 1000 anos mantida sem isso. É a espiritualidade que mantém a igreja. Então, você pega os textos, né? Por exemplo, os textos franciscanos que eu tenho aqui, as histórias de Francisco de Assis, das orações, né? Das curas. A obra de Deus continua, né? As pregações e toda uma série
dessa tradição mística, da tradição da espiritualidade que está nesses grupos, que estão fazendo a experiência de Deus direta. Porque a gente tem que entender que é um outro lugar de fazer a experiência com Deus. E tem também o movimento bíblico, que está preocupado em traduzir a fé para dentro do povo, para que o povo conheça a fé. Né? Lembre-se que a gente está falando de um momento histórico que as pessoas não sabem ler. Né? As pessoas conhecem a Bíblia das festividades e do teatro. A missa é em latim. Então você não tem ainda a missa, o culto na linguagem do povo. Isso é bem depois. Então você tem as escrituras nos vitrais das catedrais. Você tem as escrituras no canto. Você tem as escrituras nas festividades. E aí você tem toda uma construção no mundo medieval dos místicos que estão ali falando de Deus, né? Então, pessoas simples também, né? Tem cultos e tem pessoas simples, aonde eles estão tendo revelações, aonde estão tendo visões de Deus. Aí de Santo Agostinho você vai ter Agostinho lá pintado, sentado, tendo revelações de Deus. Paulo não foi o sétimo céu? Continua todo mundo indo para o céu também. Então, as coisas não param. A ação do Espírito é contínua na história da igreja. Ela está na patrística e ela vai embora. Então ela continua. Então a gente vai ter o movimento bíblico, né? Aí vai ter os valdenses, os vários grupos que surgem para dar a Bíblia na mão do povo, porque ela está só no clero. Por quê? Porque ela é numa linguagem, ela é numa percepção cultural muito alta. E aí esses movimentos já dizem não, tem que dar na mão do povo para que ele leia. Mas aí como é que fica? Como é que eles vão ler se eles não têm mínimo de teologia? Eles não vão entender errado. Então tem toda uma discussão. Mas esses movimentos se encontram. Eles não estão numa disputa, eles estão em encontro. Uma teologia mais elaborada, né? Uma espiritualidade vivida por esses grupos de pregadores que estão viajando de cidade em cidade, que é daí que nascem as várias congregações religiosas, e também o movimento bíblico que está acontecendo nesse período. E ao mesmo tempo a gente tem como pano de fundo momentos de peste na Idade Média, a gente tem o momento do florescimento da cultura com Carlos Magno e o florescimento das escolas, do ensino, da educação. A gente tem todo o desembocar lá no final da Idade Média, que é quando vai surgir o mundo, agora vai voltar-se para o universo mais urbano, com o Renascimento, que é um movimento cultural, né, com a crítica religiosa ao poder da igreja, porque a igreja e o Estado vai crescendo e muitas vezes o lugar do poder e da economia toma conta do coração dos homens, a gente sabe disso. E a gente vai ter todo um outro momento no final da Idade Média, já do surgimento dos estados nacionais, Portugal, Espanha, né, já centralizando o poder. E aí você tem uma relação Estado e Igreja diferenciado, a crítica que vai ter ao mundo religioso, com os próprios humanistas, né, os grandes pensadores e filósofos que estão no século XIII, XIV, que fazem uma crítica à Igreja muito forte, ao poder, a relação da igreja e do Estado ali vista na administração religiosa, né, na venda dos postos religiosos. Então muita gente se tornava bispo, se tornava liderança da igreja comprando mesmo. Então houve uma simonia, houve ao mesmo tempo uma crítica de dentro da igreja nos seus vários movimentos a essas relações de poder, ao mesmo tempo relações de domínio, né, que estava acontecendo, chamando a igreja à conversão, à mudança. Então a gente vai ter Dante Alighieri, a gente vai ter Erasmo, a gente vai ter Rabelais, que é um grande autor que vai fazer uma crítica de como viviam os padres, né? Isso também não entendendo toda a igreja, entendendo isso como movimentos dentro da Idade Média que estão criticando a igreja, ou seja, a todo tempo os profetas surgem, com linguagens e formas diferentes, mas surgem. E aí que vai ter o eixo todo se volta dentro da própria Idade Média. O movimento franciscano é uma crítica à relação de cristandade, à riqueza da igreja, chamando a igreja à misericórdia. A gente vai ter a renovação espiritual, com vários movimentos de renovação espiritual, porque a gente pensa assim,
o movimento de renovação espiritual aconteceu entre os batistas. Não, aconteceu lá na Idade Média, o movimento de renovação espiritual, de leitura bíblica, de oração, o movimento de Cluny, que foi uma ordem que surge chamando mesmo a conversão, a oração, a busca de Deus, e se espalha em várias partes da Europa, com homens e mulheres. Então a gente vai ter movimentos de renovação em todo o tempo da história da igreja acontecendo, né? E lá nesse final da Idade Média é que vai desembocar, de um lado, o surgimento do Estado Nacional, do outro lado, a crítica ao poder da igreja e a uma série de elementos que, de alguma forma, desgastaram a igreja dentro do sistema de cristandade, né? O renascimento mesmo, trazendo o lugar do homem na relação com Deus e da cultura, né? E a necessidade mesmo de reforma, de grupos que clamavam por uma reforma que vem desde dos valdenses, que estão no século XII, chamando a igreja à pobreza, no sentido de que Jesus era simples, vivia de maneira simples. A igreja não pode ser conhecida pelas relações de poder, mas pelo serviço, pela dedicação às pessoas mais carentes, principalmente. Então tem toda uma crítica, né? Mas isso não tem força tão grande para algo tão profundo quanto vai se desembocar lá com Lutero e os vários outros movimentos, que Lutero é só um, já está tendo vários ali, não começando só com ele, mas em vários lugares, na Suíça, na Alemanha, na região da Itália, movimentos que estão clamando por uma renovação no cristianismo nesse período, e de alguma maneira isso vai desembocar esses movimentos romanos de dentro da igreja, porque não existe protestantismo. No primeiro momento, todos são católicos, dentro da tradição romana do Ocidente, clamando por uma renovação dentro da igreja. O que a gente chama de protestantismo são, na verdade, romanos católicos que estão clamando. É o apelido que vai dar a esses grupos depois. No primeiro momento, todos se entendem católicos, ninguém se entende uma outra igreja. Não se tem a ideia de eu estou fundando uma igreja. O que se tem é que nós somos católicos e queremos renovar a igreja dessa prática, desse ensino ou dessa perspectiva.